verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Ele era um menino legal e gostava muito de assistir televisão, sentado no chão, bem pertinho da televisão. Ele era muito legal, ainda é, né? Eu, como irmã mais velha, eu sempre cuidei dos meus irmãos. Ele, principalmente, me deu muito trabalho, sabe? Porque ele adorava ir pro campo, jogar bola, se machucava, cortava o pé. Eu é que fazia, levava pro médico, trazia, dava remédio, mas tirando isso, uma criança que muito temente a Deus, que ele foi um escolhido de Jesus. Por mais que foi estudioso do meu filho, foi Juarez, interesseiro para estudar. Foi ele mesmo, ele era estudioso, sim. Ele trabalhava, estudava, tudo. Eu tinha um irmão que fazia visita, veio aqui, convidou ele. Aí ele foi para a igreja, que era ali atrás, perto da Maria, aquela igrejinha ali. Ele foi, no primeiro dia que ele foi, já se converteu. Foi. E nunca ele saiu da presença de Deus. Nunca. Sempre, cada dia abençoado. E ainda hoje é muito mais. Ele é uma bênção. Que um dia ele chegou em casa, eu arrumei uma namorada que é linda, morena, mas tem um sorriso alegre, um sorriso lindo, que ele falou que ela gostou do sorriso da Regina. E nós agrademos, também eu e o João, porque ele falou, então tá bom, filho, vai firme, se der certo, e graças a Deus deu certo. E a Regina, uma beleza, eu assisti uma menina, uma nora educada, que gosta da gente, da minha filha, da minha família. Quando ele começou a namorar com a Regina, ele parecia que estava assim, né, nadando nos olhos, vai. Ele foi, trouxe para o meu pai conhecer, foi conhecer a família dela. Foi uma coisa muito boa que aconteceu na vida dele. E a gente, todos nós ficamos contentes, porque graças a Deus, Deus é fiel, colocou uma esposa maravilhosa na vida dele, que está até hoje lado a lado com ele, no evangelho, na compreensão e na vida normal do dia a dia. Eles ficaram sabendo que nós estávamos namorando e depois, um ano depois, nós já ficamos noivos. Eu morava em Taipas, né? Então nós ficamos noivos lá em Taipas. Minha família gostou, porque, né, minha mãe, eu não tinha mais meu pai, só tinha minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, Sérgio. Então eles gostaram porque ele era da igreja já, né? Eles acharam bom, não conheciam ele, né? Mas gostaram de saber que eu tinha arrumado um namorado da igreja. Conheci o Juarez na igreja batista aqui em Filadélfia, que a gente estava juntos lá. E logo depois de um tempo, ele começou a namorar com a minha irmã. Então aí a relação ficou mais próxima, né? Eu ia na casa dele, ele ia lá em casa. E a gente começou uma amizade assim. Só que ele era de uma outra turma, que ele é bem mais velho que eu, né? Mas a gente andava junto, jogava bola, na escola dominical. Ele era o professor titular, eu era o auxiliar dele. Então eu fui ali acompanhando ele e a gente foi se conhecendo nessa fase. Em casa com os filhos, ele é divertido, né? Ele acorda sempre de bom humor, gosta de brincar, puxar uma piadinha com um, com o outro, né? E o Rubem gosta de participar também das gracinhas dele, que ele gosta muito de uma piadinha também, né? A Tamires um pouco menos, né? E o Murilo não muito. Mas assim, ele quando tem algum problema, assim, ele escolhe o momento que eles estão sós e vai conversar individualmente com cada um. Um pai, um pastor também é bom, porque eu mesmo como coisa da igreja eu posso recorrer a ele dentro de casa. Tipo, coisas espirituais, que eu tenho dúvida, alguma coisa, eu posso falar para ele. Então isso é muito bom para minha vida.
Quando nós éramos pequenos, isso era difícil de entender. Conforme nós fomos crescendo, nós fomos vendo o que era ter um pai pastor, né? Que não era ser pastor somente dentro da igreja, né? Mas sim fora também, né? Que a vida dele sempre foi para servir a obra, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? De ter um pai que não é só pastor dentro da igreja, como fora também, né? De muitas vezes ele ter que sair de madrugada, ter que sair de sábado, ter que ir ajudar as pessoas, servir as pessoas fora da igreja. Acho que isso é só um pastor, é cuidar além da igreja, né? Cuidar fora também, né? É cuidar das ovelhas fora da igreja. E quando nós fomos crescendo, depois que eu comecei a ficar adolescente, jovem, eu comecei a ver essa importância e saber realmente o que era ter um pai pastor. Ter um pai pastor é difícil, mas é interessante ao mesmo tempo, porque além de você ter aquela correção normal de pai, você tem aquela correção bíblica, né, de alguém que tenta seguir sempre os mandamentos de Deus, ter um coração segundo, né, a vontade de Deus. Então sempre muito paciente, muito bondoso, às vezes quero resolver do meu jeito, falo, pai, assim, e ele, não, calma, não é desse jeito. Então tem que ter muito mais paciência, né? Mas também a gente aprende todos os dias a saber lidar melhor com as pessoas, com a situação. E principalmente o que a gente aprendeu é não ser muito egoísta, mas, né, antes de pensar em nós, pensar no próximo, pensar no outro. E isso é muitas coisas que, além do que ele agrega enquanto pai, né, que é o cuidado conosco, a preocupação que ele faz sempre pra gente ter tudo, como a gente sempre teve, é também esse cuidado do nosso eu espiritual, né, assim, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que elas sejam boas e corretas. E acho que tem saído bem, né? Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra, porque eu creio que a palavra de Deus tem bons conselhos para mim, né, esses conselhos do Pai, e não é para o meu irmão não, é para mim, amém? A palavra de Deus é para mim em primeiro lugar, e eu recebo ela em nome de Jesus, amém? Na época do futebol, a gente tinha um time que jogava sempre, né? Jogava no Cefó, jogava até de madrugada, entrava em campeonatos da igreja, ia pra Zona Leste jogar. E o Juarez, ele jogava, mas ele jogava porque ele era meu cunhado, né? A gente dava uma força pra ele, mas ele não era tão bom de bola. A gente colocava ele no ataque, mas ele, às vezes ele ficava meio nervoso. Então a gente pegava e colocava ele na zaga, que aí ele jogava melhor e não se estressava tanto. Ele era meio perneta. Teve um dia que a minha irmã, ela ficou com medo de um mosquito, sei lá, porque ela derrubou as coisas, meu pai acordou e derrubou o ventilador, saiu pulando as coisas, foi engraçado aquele dia. Então nessa época do seminário a gente estudou 3 anos juntos, né? E ele abençoou o grupo ali porque a gente ia no carro dele. Ele comprou um Golzinho 1000 e iam 5 pessoas no carro dele. E um dia a gente estava vindo da aula na Avenida Salim, Maluf, e a polícia enquadrou a gente. No meio da avenida, desce todo mundo, mão pra cima, aquela cena, né? E aí, documento do carro. Já esqueceu o documento em cima da geladeira. Aí a polícia falou, e aí agora? E você? Aí a gente começou a justificar, não, nós somos seminaristas, a gente é cristão. Aí começamos a tirar as bíblias da mala, né, das bolsas, aqui a gente está vendo do seminário, seu guarda. E justificando, aí a polícia pegou e falou, não, tudo bem, vou deixar vocês embora, mas não esquece mais o documento. Uma foi no dia do casamento dele com a Regina, a gente vindo lá de Taipas pra cá, pros preparativos, a gente encontra ele sozinho na estrada do Sabão, andando lá com cara de sono. Aí a gente falou, e aí, vai fugir, meu filho? Tá, no dia do casamento você tá aqui perdido ou não dormiu à noite? Ele, não, é que eu vou comprar, já vou comprar algumas coisas ali, acertar alguns detalhes ali. Naquela arrumação toda da igreja, ninguém almoçou direito. Nós compramos pão com mortadela e acho que tubaína, e foi o nosso almoço. Aí de vez em quando ele lembra, ele fala, lembra do nosso casamento, nós comemos pão com mortadela? Eu falei, é mesmo. Tinha irmãos que nos foram exemplos lá, e ele foi um dos primeiros que eu tive, porque, por exemplo, na escola dominical, ele dava aula e eu ficava ali com ele, então eu fui aprendendo com ele, até o dia que ele
assumiu uma outra classe de jovens e eu fiquei com a classe dos adolescentes. Eu lembro que no dia eu falei, não, você vai me deixar sozinho aqui, pô, eu preciso de você. Ele falou, não, você dá conta aí, fica aí que eu preciso ir para outra classe lá. Então eu fui meio que aprender, eu fui realmente aprendendo com ele, né? Foi me mostrando ali como que eram as aulas, porque ele já era um exemplo ali para nós na igreja de liderança, de alguém que já servia a Cristo ali através dos irmãos. Durante o período assim que nós passamos juntos na igreja, né, trabalhando com adolescentes, com crianças, com todo o envolvimento, ele, nessa época, ele recebeu o chamado de que ele tinha um coração de pastor, né? Como ele já falou, na igreja, para todos. Aí a gente foi percebendo uma mudança, um envolvimento maior, né? Ele gostava de ficar na igreja. Quando eu vim aqui para a igreja no Lausanne Paulista, ele estava com um grupo e veio com esse grupo para a nossa igreja. E aí passamos a ter um trabalho conjunto, o pastor Juarez e eu. E aí, vendo a sua vocação, a sua disposição para a obra do Senhor, então levei ao conhecimento da diretoria da nossa igreja, o ministério, e foi unânime a aprovação, e depois ele foi consagrado ao ministério. Não me lembro exatamente a data, mas dizem que já vai para 14 anos. Então isso aconteceu 14 anos, no ano 2000, né? Ele foi consagrado ao ministério e de lá para cá temos mantido contato. Ele prega aqui na minha igreja, eu prego na igreja dele às vezes, e tem sido uma grande bênção, uma grande alegria poder testemunhar e parabenizar o pastor Juarez por este aniversário. Guarda a tua igreja aqui, Senhor, dê respaldo para essas vidas. Espírito Santo de Deus, abençoe a tua igreja. Pai, que nós estamos aqui, Pai, com um propósito de servir, um propósito de melhor a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Juarez, que Deus abençoe você no seu ministério, continue te abençoando e Deus te dê toda a paz, alegria e sabedoria. Que Deus te abençoe, te amo. Ele tem sido o nosso exemplo vivo dentro da igreja e fora da igreja também, né? Dentro de casa, né? Que ele foi nosso espelho, né? Ele foi o nosso ensinamento vivo dentro de casa, né? E que existem vários pastores com várias dinâmicas, vários jeitos, e que ele é o jeito, né? Ele é a pessoa que o Senhor escolheu para ser o nosso pastor. E eu tenho orgulho de ser filho dele. Só quero dizer que eu tenho orgulho do meu pai, que sempre está me ajudando nas coisas, sempre me apoiando aqui na igreja, lá fora, sempre me dando conselhos, sempre me ajudou desde pequeno, meu melhor amigo, sempre brincando comigo. É isso, eu amo ele e um beijo. Pai, parabéns por tantos anos nesse ministério. Deus continue te honrando, te abençoando e te dando forças para continuar nessa caminhada, fazendo isso enquanto for a vontade de Deus. Te amo muito, um grande beijo. Que você continue assim, pregando o Evangelho do Senhor com genuinidade. Certamente que a vitória e a recompensa virá do Senhor. Um abraço do seu amigo Sérgio. Gostaria de parabenizar o pastor Juarez por esses 14 anos de ministério, parabenizar sua esposa Regina, seus filhos, a toda a igreja aí do Itaberaba, igreja que amamos, e quero desejar a você, Juarez, muitas felicidades, que Deus possa continuar abençoando o teu ministério, que seja ele coroado de êxito para a glória do Senhor. Amém. Eu peço a Deus que os seus sonhos sejam realizados, né? Porque eu sei que você quer o melhor para a igreja, né? Que Deus te deu esse trabalho como pastor, que você tem um coração amável e que você quer o melhor para as suas ovelhas. E eu quero estar junto com você, compartilhando desses sonhos e ajudando em tudo que for possível. Que você possa contar comigo sempre. Te amo muito. Como é que eu falo? Juarez, e eu te amo e você é um filho maravilhoso para mim. Graças a Deus que você é um pregador da palavra do Senhor. Que Deus te pôs para pregar
Pregar para ganhar as almas para Jesus. E você cuida bem das ovelhas de Deus. Que a tua igreja é abençoada e você prega maravilhoso. Todo mundo gosta de ver você pregando. Eu mesmo gosto, eu amo você. Só foi isso. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos e pedir a tua paz no nosso coração, e pedir o teu conforto, a sua decisão, Pai, em prol do teu reino, Senhor. Sabemos que são coisas que fogem do nosso entendimento, que fogem, Senhor, das nossas decisões. São decisões de outros, ó Pai, mas em nome de Jesus. E eu te amo, e você é um filho maravilhoso para mim.